Pronto. Posso? Muito boa tarde a todos em casa, aos presentes que estão aqui. Vamos retomar a nossa biologia ao fim da tarde neste segundo semestre. E hoje tenho o prazer de apresentar dois colegas de peso do I3S, a professora Teresa Samarville e o professor João Betancourt Relvas. A professora Teresa é licenciada em Bioquímica e tem um doutoramento em Neurotoxicologia do Desenvolvimento pela Universidade do Porto. É investigadora principal no I3S, onde dirige o grupo de investigação Addiction Biology, coordena o programa de Neurobiologia e Neurotic Disorders do I3S, é membro da Sociedade Portuguesa de Neurociências e a investigação foca-se no papel da neuroimunorregulação na adição e substâncias psicoativas, principalmente na população de adolescentes. O colega João Betancourt Relvas licenciou-se em Biologia por Coimbra, doutorou-se no Charing Cross Hospital em Londres, no Reino Unido, tendo obtido um doutoramento em Genética Molecular pela Universidade de Lisboa. Estudos pós-doutorais na Universidade de Cambridge, estudou a Biologia da glia no Instituto Federal Suíço de Tecnologia em Zurique, portanto andou por uma série de países diferentes e neste momento é líder do grupo de investigação principal do IBMC e I3S. Vão-nos falar sobre a biologia da adição e os efeitos a nível cerebral. Portanto, dava a palavra à professora Teresa Samarville. Entra. Já estou. Ok. Posso começar? Sim? Sim. Então, queria começar por agradecer o convite e a apresentação e dizer que vou fazer uma apresentação que começa por explicar o que é que acontece no cérebro para ele se tornar um cérebro dependente, como é que ele é modificado, muito brevemente, claro. Depois, porque é que o cérebro adolescente nos preocupa, em particular nesta questão das drogas de abuso. E mostrar algumas características do cérebro adolescente e depois terminar com um exemplo prático, um caso prático, que é o consumo de álcool na adolescência, focado obviamente na nossa população. Então, quando falamos do efeito das substâncias psicoativas, a que vulgarmente chamamos drogas de abuso no cérebro, claro que elas vão afetar mais algumas das áreas do cérebro do que outras. E isso está muito ligado com um sistema em particular, a que chamamos o sistema de recompensa. E que é um sistema muito simples, que serve para nos recompensar sempre que fazemos algo que é positivo para nós e cujo o exemplo mais prático para percebermos a sua funcionalidade é o da alimentação. Eu tenho fome, vou alimentar-me, isso é positivo para mim, então esta região aqui do cérebro, que produz um neurotransmissor importante, que é a dopamina, projeta a dopamina aqui para esta região do núcleo accumbens e a ligação da dopamina aos receptores de dopamina no núcleo accumbens traduz-se numa sensação de bem-estar, de prazer, que é exatamente a recompensa que o cérebro me dá por ter feito algo positivo. E esta é obviamente uma das regiões que vai ser mais modificada ao longo do consumo de substâncias psicoativas. E claro que eu não estou aqui a dizer, nem vou estar nunca, não, que estas modificações que eu vou descrever no cérebro acontecem quando eu experimento uma vez uma destas substâncias. Não é isso, não é? Obviamente, quanto mais vezes for o consumo, e dependendo também do tipo de substância que estiver em causa, mais profundo e mais depressa se estabelecerão estas modificações. Então, já vimos que este vai ser um dos sistemas afetados, o sistema de recompensa, e depois temos aqui também outra parte do cérebro extremamente importante, o córtex pré-frontal e orbitofrontal, que na verdade contém todos os grupos de neurónios que são a parte mais racional do nosso cérebro. Tudo o que são os neurónios que nós precisamos para ter pensamentos abstratos, fazer cálculos matemáticos, ir buscar as nossas memórias, tomar decisões, planear o nosso dia-a-dia, enfim, tudo o que é mais racional do nosso cérebro está aqui concentrado. E esta é também uma das partes mais modificada pelo uso continuado destas substâncias.
E aquilo que vai acontecer, não, é que uma das funções importantes do córtex pré-frontal é monitorizar a atividade do tal sistema de recompensa, verificando que a sua atividade é normal. Não é? Mais uma vez, recorrendo ao exemplo da alimentação, não é? Se eu me alimentar uma vez, isso é positivo e devo receber a tal recompensa do cérebro por ter feito algo positivo, mas se eu continuar a alimentar-me, isso deixa de ser positivo e, portanto, o córtex pré-frontal vigia a atividade aqui do sistema de recompensa e, quando ela é excessiva, usa sistemas inibitórios, neurotransmissores inibitórios, para inibir a sua atividade. E num cérebro saudável isto funciona em equilíbrio e nós vamos aprendendo durante todo o nosso desenvolvimento o que é que nos faz sentir bem e o que é que não faz. Quando então começamos a modificar este sistema com a utilização das tais substâncias, os receptores que existem nesta região, não é, aqui, para a informação que vem do córtex pré-frontal, vão tornando-se mais escassos, não é? E começa a ser difícil a parte mais racional do nosso cérebro ter controle sobre o sistema de recompensa. Isso dá espaço a esta outra região do cérebro que vemos aqui, que é a amígdala, para tomar controle desse mesmo sistema. E a amígdala é, no fundo, a parte mais emocional do cérebro e controla comportamentos que são agressivos, impulsivos, emotivos, não é? Portanto, o nosso comportamento vai mudando até chegarmos ao ponto em que, quando somos testados num teste muito simples como este do Go, Not Go, em que eu tenho que decidir em função da avaliação das consequências prós e contras, não é? De fazer ou não fazer algo, eu tenho que decidir faço ou não faço. Não é? E num cérebro dito saudável, não é? Eu vou avaliar todas essas consequências e vou ver qual é o valor, a recompensa de fazer. Uso as minhas memórias, obviamente, para fazer essa avaliação também. E muitas vezes a decisão será não fazer, não é? E, portanto, isto é um cérebro saudável. Quando temos um cérebro que foi modificado pelo uso repetido destas substâncias psicoativas, o que vai acontecer é que o valor atribuído ao consumo destas substâncias é muito mais elevado, não é? Portanto, a influência que a parte mais racional do córtex pré-frontal tem sobre a verdadeira decisão é muito limitada e a decisão mais expectável, independentemente das consequências negativas, vai ser sempre fazer. Não? E o fazer normalmente está associado àquilo que eu preciso de fazer para poder consumir estas substâncias de que sou dependente. E, portanto, a dependência é exatamente isso, é o não conseguir controlar o meu comportamento e não fazer algo, não? Independentemente das consequências positivas. Nós também fomos vendo ao longo do tempo que isto é interessante, o cérebro é modificado de tal maneira que, enquanto num cérebro saudável, aquilo que faz, não é? O que nos faz mexer, não é? O que nos faz motiva para fazer algo é o reforço positivo, portanto, o ser humano é muito mais sensível a funcionar com base em reforço positivo do que em reforço negativo. Quando este sistema se vai modificando em função do consumo destas substâncias, ele passa a funcionar de outra forma. Há uma ativação de sistemas anti-recompensa e, portanto, a recompensa passa a ser muito mais complicada. O reforço positivo deixa de ter grande influência nas minhas decisões e aquilo que me faz decidir o que quer que seja é um reforço negativo, que é sobretudo movido pelo medo. O medo daquilo que vai acontecer, do que eu vou sentir, não é? Se não tiver acesso à substância de que sou dependente, não? E que normalmente são os sintomas de abstinência. Não? Bom, então, porquê que o cérebro adolescente é tão interessante neste contexto? Quando nós começámos a fazer investigação nesta área do cérebro adolescente e o consumo de substâncias psicoativas, havia uma pergunta muito interessante. Nós já sabíamos que o cérebro adolescente vai atravessar um período importantíssimo de desenvolvimento, não é? A partir dos 12, 13 anos e até aos 25, 26 nas mulheres, 28, 30 nos homens. Todo o nosso cérebro vai estar a sofrer uma reformatação, a forma como os neurónios comunicam uns com os outros vai ter de ser modificada para, quando chegamos ao jovem adulto e à idade adulta, termos um cérebro que processa e utiliza a informação de uma forma mais eficiente. Não? E, portanto, esta transformação ao longo da adolescência é muito importante para aquilo que vai ser o nosso cérebro adulto. E
em 2006, 2007, quando eu comecei a fazer a investigação nesta área, sabia-se ainda muito pouco sobre isto. E havia uma pergunta importante no ar, que era: será que o cérebro adolescente, por estar nesta fase de reformatação e ser tão plástico ainda, é mais resistente ao consumo destas substâncias ou, pelo contrário, é mais suscetível de ser modificado? Hoje, passados todos estes anos e com toda a informação que fomos acumulando, não temos dúvidas de que ele é muito mais suscetível de ser modificado. Portanto, esta de facto é uma idade de risco. E é uma idade de risco por várias razões. A primeira, e se calhar talvez também uma das mais interessantes, é que se foi verificando, e com o recurso à ressonância magnética funcional, sobretudo, que nos permite ver a ativação das regiões em função de estímulos exteriores e da execução de tarefas, etc. E foi-se percebendo que esta maturação do cérebro não avança toda à mesma velocidade e que inicialmente no adolescente há uma parte emocional, não é, que está muito mais pronta, mais matura, mais cedo, enquanto a parte racional, frontal, ainda está atrasada e, portanto, isso provoca durante ali uma fase das nossas vidas, 16, 17, 18, cada um tem a sua velocidade, não temos que ser todos iguais, não é? Um desequilíbrio em que é muito mais expectável que toda a nossa atividade, as nossas decisões, etc., sejam tomadas com base em comportamentos emocionais e menos racionais do que é expectável e do que serão as nossas decisões no adulto. Não? E isso, obviamente, tem um peso grande na forma como vamos tomar decisões e nos riscos que vamos correr. E, portanto, o cérebro adolescente, nesta fase, caracteriza-se por 3 coisas importantes. Uma é que o adolescente dá muito mais valor à recompensa. E aqui, com um exercício de eletrofisiologia, vendo a atividade gerada no cérebro pela expectativa de uma recompensa, o que é que nós vemos? A vermelho temos a linha da atividade para os adultos, a azul a linha da atividade para os adolescentes, e vemos aqui que, independentemente da recompensa ser pequena, média ou elevada, aquilo que vai acontecer é que o adolescente, a linha azul, vai dar sempre muito mais valor à recompensa do que dá o adulto. Claro que quando a recompensa é baixa, reparem, o adulto tem muitíssimo pouca motivação para fazer o que quer que seja por essa recompensa, o adolescente não. Também quando a expectativa de recompensa depois não é, na verdade, transformada na recompensa e, portanto, há uma decepção, também muitas vezes a decepção e a atividade gerada por essa decepção é também uma fonte de decisões e de comportamentos negativos, não? Quando a recompensa é média, ainda assim o adolescente dá mais valor, e quando ela se torna mais elevada, ainda se nota aqui mais essa diferença. Não é? Isso significa que o adolescente está sempre muito mais predisposto a fazer o que for necessário para obter a recompensa, e isso é um risco. Não é? Em simultâneo, avalia mal os riscos e, portanto, tem dificuldade em dar um valor adequado ao risco. E, portanto, a conjugação das duas coisas é, obviamente, a conjugação certa para que as coisas possam correr mal. Não é? E a isto acresce ainda um terceiro fator, ou na verdade mais 2 fatores. Um é que o adolescente, para obter o mesmo nível de estimulação ou o mesmo nível de recompensa com a estimulação, precisa de estimulação mais forte, não é? Precisa de emoções mais fortes para ativar o seu sistema de recompensa. E, por outro lado, tem dificuldade em inibir os seus impulsos, portanto tem um controle de impulsos mais ou menos perturbado ainda, não é? E, portanto, toda esta conjugação de fatores não, não inibe bem o comportamento, precisa de uma estimulação mais elevada para a recompensa, é também muito influenciado pela presença dos seus pares e por aquilo que os seus pares acham que é o comportamento que ele deve executar. Isso tudo se transforma num enorme risco para tomar decisões erradas e faz com que a adolescência seja, de facto, a idade em que acontecem os primeiros consumos, e claro que nós estamos a falar de risco associado ao consumo de substâncias psicoativas ou drogas, mas obviamente isto aplica-se a muitos outros comportamentos de risco que acontecem também nestas fases, não é? Portanto não é exclusivo, obviamente, deste tipo de comportamentos.
E por isso passamos então a olhar para aquele que eu creio que é, não, tenho a certeza que é o principal problema de má avaliação de risco na população adolescente, que é o consumo excessivo, muito excessivo de álcool que nós temos na população adolescente portuguesa. Não é um exclusivo nacional, obviamente, é algo que vamos tendo pela Europa fora e noutros países, portanto, a maior parte dos países tem este problema, mas na nossa população geral, adulta e adolescente, o consumo de álcool é um problema e no adolescente é um problema bastante importante. E a partir do momento em que nós tivemos esta coisa do Dia da Defesa Nacional, em que todos os adolescentes que fazem 18 anos não é, vão estar presentes e preenchem questionários, passámos a ter informação sobre várias coisas, incluindo sobre os seus consumos de álcool. Então podemos ver que quase 90% deles, quando chegam aos 18 anos, já beberam álcool, não é? E claro que aqui beber álcool não significa grande coisa, porque eu posso ter experimentado uma cerveja quando tinha 16 ou 17 anos, ou posso ter bebido repetidamente bebidas com quantidades elevadas de álcool, não é? E, portanto, este dado é importante, mas não é aquele mais informativo. Mas depois vemos que nos últimos 12 meses 30% bebeu com uma frequência de pelo menos 20 ou mais ocasiões, não é? E que nos últimos 30 dias 70% quase beberam álcool, e depois olhamos para aqui e vemos este comportamento que é muito preocupante e que 50% dos nossos jovens tiveram a chegar aos 18 anos. E eu faço aqui este enfoque nos 18 anos, porque como nós sabemos, a lei portuguesa não permite que seja vendido álcool até aos 18 anos, e vamos já passar a analisar porquê, não? E, portanto, o que nós vemos aqui, este consumo binge, é um consumo mais ou menos moderno, não é? Um consumo que não existia com a mesma intensidade há uns anos atrás e que consiste em ingerir 4 bebidas, se estivermos a falar de mulheres, 5 se estivermos a falar de homens, num curto espaço de tempo, normalmente 2 horas. Não? E, portanto, este comportamento, e normalmente esta quantidade de bebidas, falamos de bebidas como shots, não é? Bebidas brancas com um teor em álcool muito elevado. E, portanto, este consumo de álcool é extremamente nocivo, provoca um efeito pró-inflamatório no cérebro muito elevado, e não só, nos outros órgãos também, inclusive no fígado, e é muito crítico para o cérebro, muito mais do que o consumo normal de irmos bebendo regularmente, nem que seja por períodos prolongados, mas outro tipo de bebidas. Não? E vemos também que cerca de 35% dos nossos adolescentes, quando chegam aos 18 anos, já estiveram embriagados. E, portanto, acho que esta informação nos diz que, de facto, temos aqui um problema. O que é que acontece quando um adulto saudável, não é, ingere uma determinada quantidade de álcool? Bom, ela obviamente vai entrar aqui pela cavidade oral, não é? E depois vai ser absorvida cerca de 20% a nível do estômago, 80% a nível do intestino, e passa para a circulação, e depois cerca de 90% vai ser metabolizada a nível do fígado, e já vamos ver melhor o que isso significa, e depois uma percentagem pequena é logo excretada, quer através da urina, quer através da respiração. E esta parte, estes 90% que vão ser metabolizados a nível hepático, no fígado, vão ser transformados então de álcool primeiro em acetaldeído e depois em acetato, por estas duas enzimas que vemos aqui, a álcool desidrogenase e acetaldeído desidrogenase. Porquê que isto é relevante? Porque esta conversão do álcool em acetato é extremamente relevante para diminuir a sua toxicidade para o cérebro, não é? E, portanto, é importante conseguirmos fazer esta transformação, mas já vimos que para isso precisamos destas duas enzimas. E estas duas enzimas só começam a aparecer nas células do fígado, nos hepatócitos, por volta dos 15, 16 anos. E só depois dos 18 é que garantidamente temos uma quantidade suficiente destas enzimas para poder fazer a conversão do álcool em acetato. E claro que esta conversão também depende de outros fatores, não é? Se eu ingerir álcool com o estômago vazio, a absorção é muito mais rápida e, portanto, a capacidade do fígado de fazer a metabolização é menor se for chegar lá o álcool muito rapidamente, e, portanto, vamos ter uma acumulação maior aqui de acetaldeído, e o acetaldeído é responsável por grande parte daqueles sintomas da embriaguez que nós vemos, sobretudo pelos os sintomas chamados de ressaca, não é? A acumulação deste acetaldeído.
Ah, e se tivermos alimento no estômago, a absorção é mais lenta e, portanto, este processamento é mais eficiente. O que é que o álcool faz quando chega ao cérebro? Ele age em receptores chamados GABAérgicos para este neurotransmissor, o GABA, que é o principal neurotransmissor inibitório, e ele é um canal de cloro, não é? Portanto, quando ele abre, deixa entrar este ião negativo para dentro do cérebro e tem uma função muito importante. Se estivermos sobre o efeito de álcool, há uma entrada muito maior e, portanto, há uma inibição ativa, não é? Mas quando temos um consumo recorrente, chamado crónico, não é? O que vai acontecer é que quando não estamos a beber álcool, há uma diminuição importante da entrada desse cloro e isso tem um impacto grande no nosso controlo, por exemplo, na inibição de impulsos, etc. E em muitos outros comportamentos. Não? Aqui tem a distribuição deste receptor, ele é muito prevalente porque este é o principal neurotransmissor inibitório, portanto está distribuído por todo o cérebro. Então, à medida que vamos bebendo álcool, ele vai afetando diferentes regiões em função, obviamente, da quantidade de receptor que existe em cada uma delas. E a primeira a ser inibida vai ser uma região da ponte, que é a região que controla as nossas inibições, todos aqueles comportamentos que nos fazem sentir desconfortáveis, não é? E, portanto, quando inibimos estas inibições, temos aqui um menos por menos que continua a dar mais, como na matemática, e, portanto, a inibição das inibições dá uma desinibição. E esta quantidade de álcool que desinibe esta região, no fundo, não é aquela que nós dizemos que é socialmente aceitável, é aquela quantidade de álcool que um adulto saudável pode gerir de uma forma que não é um problema, não é nem para ele, nem para a sociedade. Se continuarmos a beber, a seguir vamos ter uma desinibição significativa mais do córtex pré-frontal e então a primeira coisa que vamos verificar é que o velho ditado de no vinho a verdade, não é? Portanto, em vez de conseguirmos ter um filtro sobre aquilo que dizemos, vamos dizer de facto tudo o que pensamos, isso normalmente leva a que nos vamos meter em grandes confusões, em dizer coisas que se calhar não diríamos se estivéssemos sóbrios. Ao mesmo tempo, há já uma inibição grande da parte motora e, portanto, tem dificuldade de fazer o 4, em caminhar em linha reta, etc. Se continuarem a ingerir álcool, as alterações motoras vão ser cada vez mais profundas, não é? Cada vez mais inibição motora e, ao mesmo tempo, uma parte importante do cérebro, que é o hipocampo, que forma as nossas memórias, vai ficar tão inibido que não forma memórias nenhumas e, portanto, eu não me vou lembrar do que aconteceu e dizemos que tivemos um blackout, não é? Não? Estávamos com um hipocampo tão inibido que não formámos memórias. Se continuarmos a ingerir álcool, passamos para um período de sedação, com possibilidade de coma e, eventualmente, para uma dose letal. Quais são as consequências desta ingestão crónica excessiva do álcool? Aqui vemos uma diminuição importante, quer da massa branca, portanto, de neurónios mielinizados, quer da massa cinzenta. Se compararmos estes dois cérebros, vemos aqui um ventrículo com um espaço muito maior, não é? um corpo caloso aqui, estas fibras mielinizadas que cruzam informação entre o hemisfério direito e esquerdo, com uma presença muito modificada relativamente ao normal, uma distância maior entre o osso e a massa encefálica, aqui à volta do cerebelo muito espaço vazio. Portanto, tudo isto são sinais claros de atrofia, não é? De perda de massa branca e de massa cinzenta. E durante muito tempo, a única forma que nós tínhamos de avaliar as consequências desta alteração, não, que víamos no cérebro era recorrendo àqueles testes escritos, psicotécnicos, etc., de avaliação cognitiva. Não? E os resultados nunca eram tão negativos como poderíamos esperar quando olhávamos para estas imagens que acabámos de ver. Aqui, quando vemos agora aqui estas duas imagens, vemos algo de muito diferente. Não? A ressonância magnética funcional permite-nos ver coisas que não víamos antes dela. Não? E aqui o que eu vou pedir a estes dois indivíduos, não é? Um com um consumo excessivo de álcool e um controlo, é que façam uma coisa muito simples. Quando aparece uma maçã no ecrã do computador, carregam na tecla M, mais nada. Não é? E, portanto, aqui num cérebro normal é preciso, obviamente, ver aqui alguma informação que vem do sistema visual para o córtex visual, a ativação do córtex motor, a ativação do cerebelo para coordenar o movimento e eu carregar na tecla certa quando vejo a maçã.
O indivíduo que tem um cérebro alterado de alguma forma pelo uso excessivo do álcool, claro que vai fazer a mesma coisa, vai carregar na tecla M quando vê a maçã, pode ser mais impulsivo, carregar quando não aparece a maçã, mas reparem, vai precisar de recrutar uma quantidade de neurónios e de regiões que não eram necessárias inicialmente. E isto reflete, por um lado, a capacidade plástica do cérebro, não é? Que é que sempre que há um insulto no nosso cérebro que é lento, como é o caso do álcool, os neurónios vizinhos têm alguma capacidade de ir absorvendo funções, não é? Fazendo novas ligações, absorvendo funções daqueles que estão disfuncionais ou que deixam de lá estar. E, portanto, vemos claramente essas modificações. Outra coisa muito interessante que nos permite ver a ressonância magnética funcional já não tem nada a ver com um cérebro exposto excessivamente ao álcool ou não. Este é exatamente o mesmo indivíduo. Aqui bebeu uma bebida sem álcool, está sóbrio. Aqui bebeu uma bebida com álcool e, portanto, está embriagado. E vamos estar a mostrar-lhe imagens desagradáveis que devem provocar uma reação entre o córtex orbitofrontal e a amígdala, uma avaliação daquelas imagens negativas. E quando eu estou sóbrio, esta é a atividade da amígdala, não é? Face a essas imagens. São desagradáveis, não ativam o meu sistema emocional, mas dou-lhes o valor apropriado. Não é? Quando eu estou sob o efeito do álcool, vou dar um valor excessivo a todos os acontecimentos, não é? E, portanto, vou também, provavelmente, reagir de uma forma excessiva a esses acontecimentos. E isto é exatamente aquilo que é um motor de decisões erradas quando estamos sob o efeito do álcool e da violência que vemos associada ao álcool, é esta incapacidade de avaliar corretamente uma situação quando estamos sobre o efeito do álcool. Isto, mais uma vez, é extremamente importante no contexto do adolescente, obviamente também no do adulto, mas no contexto do adolescente, porque o álcool é a principal causa de morte na adolescência. Não? E o que nós vamos ter são cerca de 40% de adolescentes que morrem em acidentes com veículos motorizados, cerca de 25% noutro tipo de acidentes, a maior parte de quedas, uma grande parte relacionada com homicídios, se estivermos a falar dos Estados Unidos, relacionadas com armas de fogo, se estivermos a falar de países europeus relacionadas com armas brancas e outro tipo de agressões. E ainda uma percentagem importante de suicídios. E, portanto, o álcool no contexto do adolescente é algo que nos deve preocupar a todos, mas para o qual a nossa sociedade é altamente tolerante, porque existe uma cultura, na verdade, muito modificada também por aquilo que são os interesses económicos associados à venda do álcool, que foi transformando a forma como o álcool é gerido na nossa sociedade de algo que podia ser razoavelmente gerido, não é, para algo que passou a ser um problema substancial. Quase a terminar, dizer-vos que, enquanto em tudo o resto devemos pugnar pela equidade, não é? Aqui não é possível, porque a forma como homens e mulheres metabolizam o álcool é diferente, a motivação para beber álcool em homens e mulheres também parece ser diferente, mas logo à partida, começando por aqui, vemos que para exatamente as mesmas bebidas, a mesma quantidade de álcool, a taxa de álcool em circulação em homens e mulheres será quase sempre o dobro nas mulheres e, portanto, muitas vezes aquela nossa escolha de dar a chave à mulher que bebeu bastante menos pode ser absolutamente errada, pode ter uma maior taxa de álcool em circulação e, portanto, a única escolha adequada é dar a chave a quem não bebeu álcool nenhum. Desculpem. E ainda aqui estas diferenças nas motivações para beber. Não? As mulheres bebem mais por reforço negativo, não? Associados a eventos negativos, e os homens mais para celebrar e para estarem numa fase de maior atividade excitatória. Não? Outro problema interessante e que nos deve dar que pensar é que em muitos países, nos últimos anos, temos verificado na população adolescente um cada vez maior consumo de álcool pelas raparigas, não é? E estou a falar de menores de 18 anos, obviamente, e que também é uma tendência que tem aparecido em vários países. Por fim, a mensagem final relativamente ao consumo de álcool, em particular na adolescência, mas não só, lembrar que o consumo de
de bebidas com este estilo de binge drinking, com várias bebidas num curto espaço de tempo, é extremamente tóxico e inflamatório para o cérebro, e a seguir vamos a ouvir falar de inflamação no cérebro. Lembrar que nós podemos fazer todos um consumo de álcool, que não é um problema para a sociedade nem para nós, se o bebermos de uma forma responsável. O consumo excessivo de álcool é sempre um problema para a sociedade. O nível adequado de álcool na gravidez é 0, não é? E isto é importante porque ainda recentemente vi por 2 vezes, quase seguidas, em programas da televisão portuguesa, grávidas numa novela, por exemplo, a beber champanhe, portanto um exemplo brilhante para passar na televisão, e depois que a idade adequada para beber álcool em Portugal tem que ser 18 anos, a nossa lei não permite que seja de outra forma, mas de facto para termos a garantia de que tínhamos um cérebro já com a maturação necessária e um fígado a acompanhar essa maturação, a idade adequada seria os 21 anos. Ainda assim, não é? Esperar pelos 18 é sempre uma boa decisão. É isto. Elsa? Obrigada. Cia? Fazer agora a dele. Ok, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui, e hoje vou-vos falar sobre as outras células do cérebro. Começo por mostrar um cérebro. E este cérebro é um cérebro humano, e este cérebro contém, no fundo, as nossas paixões, as nossas tristezas, as nossas memórias, a nossa individualidade. É uma máquina de inferência, é por ele que nós compreendemos o mundo que nos rodeia, é por ele que nós comunicamos com as pessoas e, basicamente, o cérebro e o estudo do cérebro é, no fundo, conhecermos a nós mesmos como indivíduos, mas também conhecermos a nós como espécie. Okay? E nele também temos, possivelmente, o nosso futuro, a nossa sobrevivência, porque o cérebro permite-nos fazer decisões racionais sobre o nosso dia-a-dia e sobre, por exemplo, se vamos morrer num cataclismo nuclear ou se vamos morrer num cataclismo ecológico. Portanto, o cérebro ajuda-nos, de facto, a navegar o mundo, quer como espécie, quer como indivíduos. Eu gosto de números, vou começar por falar um pouco de coisas que o cérebro faz, mas que não estão, de facto, muito relacionadas com o que vou falar a seguir. Para já, o cérebro, e é um aspecto importante, tem cerca de 85 bilhões de neurónios, cerca de 40 a 50 mil bilhões de células de glia e mais ou menos à volta de 2 bilhões de células endoteliais. Pesa entre 1,2 a 1,5 kg. 4 a 6 minutos é o número de minutos que o cérebro pode sobreviver sem oxigênio antes de começar a morrer, portanto, as células começarem a morrer. 8 a 10 segundos sem oxigênio, perdemos a consciência. 10 a 23 é o número de watts que nós produzimos no nosso cérebro, o que seria suficiente para acendermos uma luz. 20% é a percentagem de sangue que vai fluir para o nosso cérebro. E, uma coisa engraçada, o nosso cérebro é extremamente vascularizado. Por isso, se eu unir duas pessoas que estão aqui na plateia, os capilares de um cérebro com os capilares do outro, temos 300 mil quilómetros, que é mais ou menos a distância daqui à Lua. A capacidade de memória do cérebro é à volta de 1 terabytes. Uma comparação é que, basicamente, corresponde a mais ou menos a 9 milhões de volumes da livraria dos Estados Unidos, da Biblioteca dos Estados Unidos, do Congresso, e que representa mais ou menos 10 terabytes de dados. Os neurónios fazem conexões com eles mesmos, mais ou menos o neurónio consegue fazer cerca de 10 mil conexões com outro neurónio, o que mais ou menos representa cerca de 1000 trilhões de sinapses que estão, neste momento, a serem ligadas nos vossos cérebros. Portanto, 1000 trilhões de sinapses
é mais que o número de estrelas em 1500 galáxias iguais às nossas. Se nós pensarmos então que um homem de 70 anos, e se pensarmos que basicamente, quando eu estou a falar, estou a estimular o vosso córtex auditivo e vocês estão a fazer diferentes sinapses, a ligar e desligar ativamente. Portanto, o cérebro é um pouco diferente do computador nesse sentido. Porquê? Porque basicamente o hardware e o software estão em constante modificação. Ok? Portanto, nesse contexto é bastante diferente do que nós temos no computador, em que o hardware é fixo e só o software é que é móvel. Mas o que é engraçado é que num homem de 70 anos, que durante toda a vida viveu uma vida normal, um homem ou uma mulher, neste caso, a quantidade de bits de informação, o cálculo disso, é talvez da dimensão de todos os átomos que são formados, que são preditos pela teoria do Big Bang. Okay? Portanto, na vossa cabeça tem uma infinidade, uma complexidade em termos numéricos e complexidade de interações que é absolutamente brutal. E isso, para mim, como neurocientista, foi o que mais me motivou, no fundo, a estudar o cérebro. O cérebro, mas, no entanto, tem origens que são origens, de certa maneira, não muito complexas. O cérebro começa por ser uma camada, uma monocamada de células, que depois vai afundar para fazer uma invaginação, para formar o chamado tubo neural. Daqui do tubo neural vai-se formar o sistema nervoso central. Já aqui é uma microscopia eletrónica de varrimento que mostra o tubo neural do embrião humano. Aqui assim temos uma microscopia de varrimento que mostra o embrião humano em que há a delaminação de algumas das células da parte dorsal deste tubo neural, que se chamam as células da crista neural, que vão migrar lateralmente para formar depois o sistema nervoso periférico. Se nós pegarmos então neste embrião de origens muito humildes, que está aqui assim, é deste tamanho, à escala, e depois vai haver uma complexificação de toda esta estrutura para formar o cérebro humano. Nesta estrutura existem células que são células estaminais, que têm a capacidade de se ir renovando constantemente. Mas algumas dessas células estaminais vão se dividir de forma diferente para formar os chamados progenitores. E estas células progenitoras têm a capacidade de dar origem, por exemplo, a neurónios, aos oligodendrócitos e aos astrócitos, que correspondem o que eu chamo as outras células do cérebro, que são as macroglias, que hoje vamos falar um pouco mais em detalhe. E aqui sim tem uma coisa que é importante. Isto aqui é o cérebro de um ratinho, mas o que nós estamos aqui a ver é o nascimento das várias populações de células. Primeiro nascem os neurónios, depois os astrócitos e depois os oligodendrócitos. E isto é bastante estereotipado, quer nos animais, digamos, ditos inferiores, quer nos primatas inferiores, nos primatas superiores, é exatamente a mesma sequência de nascimento de tipos celulares. No entanto, aqui há cerca de 10 ou 15 anos, houve uma surpresa. E essa surpresa foi que há umas células, que são as células da microglia, que também existem no cérebro, mas têm uma origem embriológica diferente, enquanto os astrócitos e os oligodendrócitos e os neurónios têm uma origem ectodérmica, a microglia tem origem mesodérmica e hematopoética, ou seja, a microglia é uma população parecida com os macrófagos e que entra no cérebro muito, muito cedo e que contacta, aliás, com os neurónios muito primeiro de haver a especificação quer dos astrócitos, quer dos oligodendrócitos. E isto aqui é relativamente novo, sabe-se há cerca de mais ou menos 10 anos, e descobriu-se que estas células, a microglia, derivam do saco vitamínico, vão migrar através da vasculatura e vão conquistar o parênquima do cérebro muito, muito antes, então, de haver a especificação das outras células da glia. É uma população, forma uma população que é distinta das outras populações de macrófagos e também é importante que é uma população que se autoperpetua no próprio cérebro. Hoje em dia sabe-se que esta população de microglia tem funções importantes, funções que são funções mais fisiológicas e também quando o cérebro é submetido, por exemplo, a um traumatismo ou quando o cérebro tem uma doença, estas células reagem e comportam-se como células imunes que ajudam, no fundo, a combater essas infecções, esses traumatismos. E aqui assim temos
então que estas células vão produzir moléculas chamadas citocinas, que são importantes para a homeostasia cerebral e participam, por exemplo, na neurogênese, mas quando a microaglia é ativada, por exemplo, em resposta a um patógeno, então essas células podem ser ativadas e podem produzir substâncias que levam à morte neuronal. Têm outro aspecto importante, que é a interação da microaglia com outras células do organismo. São também importantes porque regulam também a nossa interação com células imunes, que são células periféricas, em que, em certas circunstâncias, penetram no parênquima cerebral. São importantes também porque, como todos os macrófagos, porque elas são parecidas com os macrófagos, de certa maneira, são células que fagocitam outras células e outros detritos, que comem os outros detritos. E basicamente são importantes porque reduzem, no fundo, a citotoxicidade e também fazem, de facto, a fagocitose de outras células que estão a mais e também que permitem remover células que estão deficientes. Quando esta fagocitose é em excesso, obviamente que isto aqui não é bom e é patológico. E outra coisa que é muito importante, e que é uma coisa importante para o que nós estamos hoje aqui também a falar, é que estas células fazem o chamado refinamento sináptico, ou em inglês, synaptic pruning. O que isto quer dizer é que, basicamente, quando nós estabelecemos, ou quando os neurónios estabelecem sinapses uns com os outros, há sinapses que são redundantes. Não é? E, basicamente, essas sinapses vão ser destruídas durante períodos de repouso, durante o sono, por estas microaglias. Por exemplo, se eu estou a fazer um movimento motor, e repetidamente, o meu cérebro vai perceber e vai decorar, entre aspas, esse movimento motor. Okay? E isso corresponde a estabelecimento de sinapses e de circuitos no meu cérebro. Há uma otimização, neste caso, das ligações sinápticas para produzir este movimento. Okay? E algumas sinapses que não são requeridas vão ser marcadas e vão ser depois eliminadas por esta microaglia. Portanto, esta microaglia, no fundo, vai aperfeiçoar o tipo de ligações que nós fazemos no cérebro. Isto aqui é um aspecto muito importante da microaglia. E também, outro aspecto importante é que este pruning é um pruning fisiológico, mas que em algumas doenças neurológicas é ligado de novo. E isso é o que acontece, por exemplo, em doenças como o Alzheimer, Parkinson, em que há uma grande destruição de neurónios. Porquê? Porque a microaglia aqui tem um impacto brutal. É ligada de novo e começa a eliminar sinapses e depois neurónios que não deviam ser eliminados. Ok, assim, eu tinha 2 filmes, talvez, vos mostrar que fisiologicamente o que a microaglia faz é isto. Temos aqui assim, então, uma janela de vidro que foi implantada no crânio de um ratinho. Estamos a filmar em direto o que está a acontecer aqui na microaglia. A microaglia está sempre a fazer o chamado surveillance, a ver o que é que está a acontecer à volta, para, no fundo, proteger o cérebro. E se houver agora uma alteração, no outro filme nós estamos a ver a microaglia, e só passar outro filme aqui assim, e basicamente, se fazemos uma lesão aqui por um laser no parênquima do cérebro, a microaglia que está aqui assim responde imediatamente e tenta basicamente mandar processos citoplasmáticos para a lesão, para selar a lesão. E isto aqui assim é uma reação fisiológica, isto aqui é uma reação mais a um traumatismo no cérebro. Portanto, e fazem parte do papel, no fundo, que as microaglias podem desempenhar aqui no cérebro. Portanto, o que eu estava aqui a dizer é que, na primeira parte, quando há uma doença ou um traumatismo, há uma reação imediata destas microaglias. Estas microaglias, essa reação, na primeira parte, é boa, porque vai selar aqui a lesão, mas se esta ativação for contínua, as microaglias começam a produzir fatores que são neurotóxicos. E hoje em dia é claríssima a evidência que nós temos que grande parte das doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas, incluindo o Alzheimer, o Parkinson, Huntington, etc., têm sempre um componente de ativação da microaglia. E é por isso, basicamente, que a microaglia é também hoje um alvo importante terapêutico. Aqui assim, só para referir, por exemplo, que a microaglia também contribui, de facto, bastante para as doenças neuropsiquiátricas e a professora Teresa Samaguel falou aqui assim das substâncias psicoativas e de substâncias de abuso, mas também de substâncias traumáticas, o stress social e a vulnerabilidade genética, todas elas contribuem para haver
patológica destas células, que depois podem conduzir, no fundo, a várias doenças neurológicas e neuropsiquiátricas importantes. Outra célula, deixamos agora a microglia e falamos da outra célula, depois que a microglia entra em contato com os neurónios, é os astrócitos e a especificação dos astrócitos. Os astrócitos são talvez a microglia mais abundante do sistema nervoso central e têm várias funções como, por exemplo, a interação com as células da microglia, a regulação da sinaptogênese, a formação de sinapses, também têm funções de suportar energético, são importantes para a formação da barreira hematopoética por contacto com as células endoteliais, são importantes também para contactar entre si e fazer unidades funcionais por contactarem umas com as outras e também, e muito importante, regulam aqui assim a atividade sináptica. Eu só queria referir aqui sim e dar realce a isto porque isto é realmente importante, porque durante muitos anos o dogma é que só os neurónios produziam neurotransmissores. Vocês já falaram, penso que sabem o que são os neurotransmissores, e essa basicamente mediação química do potencial de ação e do impulso nervoso era só exclusivo dos neurónios. E aqui sim, há 10, 15 anos, houve pessoas que começaram a ver que realmente isto não era o caso. Primeiro, por técnicas microscópicas, verificaram que aqui a sinapse tinha células associadas e essas células eram os astrócitos. Okay? E, no fundo, hoje, o que se reconhece é que esses astrócitos são, no fundo, partners ativos da sinapse. Não só porque são importantes na sinalização da sinapse, também porque influenciam a atividade da sinapse e estes astrócitos, em cerca de 90% das sinapses corticais, há sempre um astrócito lá. Portanto, as sinapses têm sempre um astrócito associado. E o que é importante aqui assim, ou mais importante, é que o que se viu é que os astrócitos eles mesmos eram capazes de produzir transmissores, e esses gliotransmissores eles mesmos iam moldar e iam atuar a nível da sinapse e, no fundo, iam influenciar a fisiologia do sistema nervoso por modelar o impulso nervoso e a transmissão nervosa. E este é o trabalho de vários laboratórios, do Alfonso Araque, da Paulo Bézi, etc., que contribuíram para isso. Isto foi basicamente uma mudança quase copernicana nas neurociências. Já vamos talvez falar um bocadinho mais disso à frente. Também os astrócitos são importantes porque reagem contra, como as microglias, reagem contra trauma e infecções e várias doenças, como Parkinson, Alzheimer, etc. E, finalmente, podemos falar também das outras células, que são os oligodendrócitos, que são as últimas células do nosso esquemazinho, que se formam. Primeiro os neurónios, depois a microglia entra em contato com os neurónios, depois temos os astrócitos que falamos agora temos os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos são conhecidos por serem, no fundo, células muito especializadas que lançam processos membranares que vão tocar os axónios e vão basicamente envolver os axónios. O que é que isto faz? Faz basicamente com que a transmissão do impulso nervoso seja muito mais rápida. Como temos aqui um físico que eu conheço aqui na assistência, isto aqui é por causa da lei de Ohm. Okay? Se lembra da lei de Ohm, basicamente, se aumentarmos para diminuirmos a resistência de um cabo, temos que aumentar a secção do cabo ou, então, isolar o cabo eletricamente. Okay? Que é a mesma coisa que vocês usam, por exemplo, nos cabos que ligam do vosso computador às tomadas elétricas. E então é exatamente isto que estas células fazem. Mandam nos axónios e isto é que se chama a mielina. Esta função de isolamento elétrico da mielina para otimizar o impulso nervoso é bastante importante e é uma função clássica. Hoje em dia, e nos últimos, sei lá, 10 anos, também se sabe que há outras funções importantes da mielina. E uma das funções importantes é que a mielina e os oligodendrócitos, que são as células que formam essa mielina, estão em contacto com astrócitos e esses astrócitos, como eu disse anteriormente, têm contacto com a vasculatura, conseguem basicamente regular a barreira hematoencefálica e têm contacto direto com a vasculatura e com as células endoteliais. E o que fazem basicamente é tirar glicose do sangue, converter essa glicose em piruvato em lactato e esses piruvato em lactato é injetado depois nos próprios oligodendrócitos que depois o passam para os axónios.
e o piruvato inactato, através do metabolismo mitocondrial, é transformado em ATP, e este ATP é crítico, então, para o metabolismo axonal. Ou seja, sem oligodendrócitos, não temos diminuição do impulso nervoso e também teríamos uma diminuição do metabolismo axonal, que é isso exatamente que acontece em doenças como, por exemplo, a esclerose múltipla, que eu vou mostrar à frente uma figura. Ok, como é que estes oligodendrócitos se diferenciam? Eles começam a vida como células bipolares, vão alterando a sua morfologia e alteram a sua morfologia em resposta a um programa intrínseco genético e também a fatores extracelulares e a interações com os axónios. Para pôr isto em contexto, o que acontece então é que estes oligodendrócitos contactam os axónios, depois há através de receptores, embora esta primeira fase de contacto pode ser basicamente quase mecânica, por reconhecimento da curvatura do axónio, um mecanismo biofísico bastante complexo. Há uma fase de síntese membranar, portanto, a membrana, que começa a enrolar-se à volta do axónio, e depois desta fase, há então uma fase de compactação, em que estas camadas ficam mais, portanto, deixam de ter citoplasma e basicamente ficam e que permitem o isolamento elétrico deste cabo, o axónio, que no fundo é um cabo elétrico. Como eu estava a dizer, a perda dos oligodendrócitos leva à doença mais importante nos adultos jovens, do ponto de vista neurológico, que é a esclerose múltipla. Tem vários nuances esta doença, porque há mais esclerose múltipla nas latitudes mais a norte do que a sul. Há várias teorias porque é que isso acontece, muito possivelmente porque tem a ver com a infecção do Epstein-Barr e de outros vírus. É uma teoria, nunca foi provada, mas há, de facto, um gradiente de latitude. E aqui assim o que nós vemos é, por exemplo, um nervo óptico sem mielina. Temos aqui assim também parte do nervo óptico que tem aqui assim lesões sem mielina. Aqui temos um corte no encéfalo, temos aqui assim os ventrículos, temos aqui assim o corpo escamoso, e vocês veem que esta zona aqui toda devia estar desta cor aqui assim, e basicamente tem lesões muito grandes, várias, de um cérebro que foi perdendo a mielina. E assim. Devo dizer, porque eu disse ao bocado, eu acabei de dizer que a mielina também é importante para o metabolismo energético dos axónios. Ou seja, quando nós perdemos mielina, não só perdemos a capacidade do impulso nervoso ser tão rápido como era, mas também perdemos a capacidade de dar substratos energéticos ao axónio. E nós, no fundo, estamos a matar o axónio à fome. É por isso que hoje a esclerose múltipla considera-se ser uma doença neurodegenerativa, porque, de facto, numa fase bastante uma fase mais prolongada da doença, de facto, os neurónios vão começar a morrer e a doença torna-se neurodegenerativa. Ok. Para vos dizer também que esta história da glia nasceu relativamente perto de nós. Aqui assim temos, e isto aqui chama-se no fundo a revolução da glia, que foi começada ou iniciada pela Escola Espanhola de Neurociências. Aqui temos Ramón y Cajal, que foi talvez o neurocientista mais importante, de longe, o neurocientista mais importante do século XX, um dos maiores neurocientistas, que descobriu imensas coisas sobre o sistema nervoso só com o microscópio e com uma coloração de prata, e que era brilhante em muitos aspectos. Descobriu que os neurónios há uma grande variedade de formas. Estes aqui são os desenhos de Ramón y Cajal. Muito interessante vê-los, porque de facto ele era médico, mas também fez o curso de pintura antes de ser médico, e tinha uma capacidade, de facto, de observação absolutamente fantástica. Fazia uma coisa importante que hoje se deixou de fazer. Não sei se aqui há alunos de biologia, mas quando eu era em biologia, obrigavam-me, entre aspas, a desenhar no papel o que eu via no microscópio. Ramón y Cajal raramente fazia isso. Ramón y Cajal pegava em várias preparações, centenas de preparações antes de desenhar, e só desenhava quando tinha uma compreensão, de facto, da função, e esses desenhos eram realmente fantásticos e uma pessoa percebia pelos desenhos qual era a função. Ramón y Cajal tinha o que se chama um deconvolution microscope,
no cérebro. De facto, era a capacidade que ele tinha de pegar em várias lâminas de vários animais da mesma estrutura e perceber com os seus desenhos e elucidar-nos da função dessas células. E há a chamada Carral-Meyer, ele descobriu muitas coisas importantes. Em Espanha também, há este senhor aqui sim, e ganhou o Prémio Nobel com Camilo Golgi, exatamente pelas suas descobertas. Este senhor, León Rio Ortega, é talvez um dos maiores neurocientistas que ninguém conhece. E ninguém conhece porque Rio Ortega foi o co-descobridor dos oligodendrócitos e foi ele que descobriu o terceiro elemento, que são as células da microglia. No fundo, Ramón Ortega, que era médico, trabalhava primeiro em gliomas e depois, basicamente, começou a interessar-se, de facto, por estas células diferentes dos neurónios no sistema nervoso central. Teve azar, porque viveu numa altura em que havia a Guerra Civil de Espanha, depois da Segunda Guerra Mundial, teve que fugir. Foi proposto para o Prémio Nobel 4 vezes e não ganhou, e morreu mais tarde, em 1947, com um cancro, e durante o período da Segunda Guerra Mundial não houve atribuição do Prémio Nobel, portanto, nunca lhe atribuíram o Prémio Nobel. Temos também aqui Nicolás Achucarro, é uma homenagem, que morreu cedíssimo, aos 30 e poucos anos, médico, e também fez descobertas interessantíssimas sobre o sistema nervoso central. Quer dizer que a escola espanhola tinha muitos contactos com a escola portuguesa. Não é? São Vicente da Costa, por exemplo, que era um médico português, importante da Escola de Estomatologia de Lisboa, ia muitas vezes e tinha contactos com Carral e com Ortega e com outras pessoas da escola espanhola. Só para vos dizer que há esperança, no fundo, porque nesta altura a Escola de Neurociências Ibéricas era a maior e a melhor escola do mundo de neurociências. Os pós-docs e os estudantes de doutoramento vinham fazer doutoramento cá. Hoje em dia há uma inversão disso. Somos nós que deixamos o nosso país porque não há condições, ok? Portanto, esta escola, esta história da escola portuguesa, também da escola portuguesa na época, é o testemunho que, se apostarmos na ciência, se apostarmos no conhecimento, podemos fazer coisas tão boas ou melhores que os outros, ok? É uma mensagem que eu queria deixar aqui. Finalmente, uma coisa importante, e que é que isto leva? Em termos da glia e dos neurónios, é a chamada glia neuron communication. Okay? Que temos aqui as várias células, os neurónios e as várias glias, todas contentes, a dançarem tango. E eu acabo só por algumas take-home messages. A primeira, basicamente, é sair de uma visão neurocêntrica do cérebro, que dominou as neurociências por mais de 100 anos. E hoje em dia não é neurocêntrico, extremamente importantes. E as células da glia não são só... regulam também a homeostasia. O segundo aspecto é que o cérebro começa a ser conceptualizado como uma máquina de inferência, okay? E que é feita por uma comunidade extremamente dinâmica destes diferentes tipos de personagens que estão a comunicar entre eles permanentemente e que determinam também depois diferentes estados patológicos. E não tive tempo de falar nisso, mas é uma área extremamente interessante. O aspecto é que a forma como nós vamos armazenar e depois também integrar num todo coerente o total de informação que nós estamos a gerar, a nível da transcriptómica, proteómica, imagem funcional, da ressonância magnética, eletrofisiologia, etc., é neste momento o bottleneck para termos uma compreensão coerente do funcionamento do cérebro. Não é só nisto, mas basicamente eu penso que, por exemplo, o CERN tem o mesmo problema e outras áreas têm o mesmo problema. Mas, de facto, neste momento nós temos uma quantidade absurda de dados que estamos a gerar e não temos, neste momento, capacidade de integração. Claro que usamos AI, claro que usamos machine learning, claro que usamos outras metodologias modernas, mas mesmo assim temos muitos mais dados do que os podemos integrar. Portanto, há aqui uma mudança de paradigma que eu, obviamente, não sei como resolver neste momento. E, finalmente, os métodos cartesianos clássicos talvez não sejam suficientes para lidar com a chamada complexidade emergente. Okay? O cérebro é extremamente complexo, há uma complexidade. Quando digo que falo de complexidade emergente, é quando 1 mais 1 é 2, é 3, 4 e 5 e não é 2. Não é?
Aristóteles dizia que muitas vezes o todo é mais que a soma das partes. E, de facto, Aristóteles, nesse contexto, estava correto, não é? Porque, basicamente, nós podemos, como Descartes nos dizia para fazer, pegar no cérebro em pedacinhos pequenos, perceber como esses pedacinhos funcionam e depois tentar pôr tudo junto e isso dá-nos uma compreensão do cérebro. O problema é que não dá. Nós só percebemos o que é que o cérebro faz quando todos os pedacinhos estão juntos. E a questão aqui é, temos neste momento instrumentos de análise conceptuais para compreender essa complexidade emergente? Não sei, mas é preciso trabalhar muito nas metodologias. E é isso. Muito obrigado. Muito obrigada, João, por esta lição sobre o cérebro, extremamente interessante. Venham para aqui, que vamos agora ouvir um bocadinho as questões que nos foram levantadas pelo meu colega Miguel. Boa tarde a todos. Portanto, antes de abrirmos aqui, desde já parabéns pelas vossas apresentações e gostava de vos transmitir várias mensagens que temos no chat a agradecer a vossa partilha e que foi de facto muito interessante. Abríamos a discussão primeiro aqui presencialmente na sala. Não sei se temos alguma questão que queiram colocar. Temos aqui o professor José Luís. Portanto, eu começaria por saudar os presentes e também saudar a organização para mais esta nova edição de Biologia às Quartas, que já é, de facto, um item que entrará, digamos, na história aqui do Departamento e certamente da Faculdade de Ciências. Não é fácil dar uma continuidade ao fim de tantas edições, dar continuidade a esta iniciativa. Portanto, muitos parabéns. E depois aos colegas, o seu nome, desculpe, Teresa Semaviá. a Teresa, não é? Cheguei um bocadinho depois, mas apreciei, e obviamente o João, que eu já conheço há muito tempo. É sempre um enorme prazer ouvir-te, João. Em relação àquilo que a colega disse, foi interessantíssimo perceber a questão do álcool nos jovens e em particular a diferença entre as meninas e os meninos. E também foi importantíssimo perceber que está comprovado que o feedback positivo é muito melhor do que o negativo, não é? Portanto, isso pelo menos é uma satisfação para qualquer pedagogo referir. João, eu tinha uma pergunta. Obviamente o cérebro é um caso limite, não é? Mas quando vejo estas coisas, eu não conhecia, digamos que o mundo neuronal já tinha tido esta evolução, não é? Com aquelas todas as células contentes a jogarem juntos. Eu quando vejo estas coisas, uma coisa que me fascina é como isto tudo se articula. E aquilo que nós conhecemos para articular coisas é software. Software significa, digamos, isto joga aqui, depois isto funciona, vai por ali, ou seja, haver um procedimento, né? Ou uma complexidade que é absolutamente, digamos, não descritível. A questão desse software nas ciências da vida, já nem falo do cérebro, não é? Nas ciências da vida, para além do hardware, que é, naquelas células todas, etc., é um assunto atual ou ainda não é? Não, é um assunto extremamente atual. Eu penso que há duas partes, que há várias, digamos, dimensões nessa pergunta. A primeira pergunta é uma questão metodológica, okay? Que é basicamente como é que nós podemos inferir a complexidade do cérebro, porque é impossível inferir isso sem ajuda de sistemas complexos de integração de dados e analíticos. Isso é a primeira. Portanto, basicamente aí, quer a matemática, quer a física, quer outras ciências, tem uma palavra muito em cima importante a dizer, não é? Primeiro aspecto. O segundo aspecto é uma questão, digamos, interessante, que é talvez até um pouco filosófica, que é uma pergunta clássica, que é, será que há um neurocode? No sentido de que eu estou aqui a falar, estou a gerar palavras, mas basicamente o meu cérebro não se rege por palavras, rege-se basicamente por estímulos nas vozes, etc. Portanto, nós temos basicamente aqui sim um problema quase Apple e Windows, e basicamente o cérebro está sempre a correr um Windows, não é? Outra coisa importante é que o cérebro faz uma reconstituição da realidade, mas sempre no passado, não é? Aqui um físico pode-me ajudar, porque basicamente a imagem anda a 300 mil km por segundo, no vácuo, aqui um pouco menos, mas basicamente o som anda menos, mas vocês quando olham para mim estão sempre a ver isto coordenado. Porquê? Porque o cérebro faz a integração de todos esses estímulos e faz uma imagem da nossa realidade. Então, o cérebro obriga-nos a viver no passado.
Sempre. Nós sempre vivemos no passado. É por isso que às vezes temos déjà vus, ok? Que são quando basicamente essa integração não é bem feita. Portanto, existe um código neuronal, ou um código neural que não tem uma, digamos, que está para além da palavra e do que nós fazemos. Porque quando nós pensamos, de facto, as palavras fluem, mas nós dá quase uma ideia que nós, quando estamos a pensar, nós estamos a pensar palavras, estamos a pensar no código neural. Portanto, há uma grande discussão em relação a isso. Portanto, a integração disso tudo é importante, a integração de como é que as células funcionam umas com as outras é importante. Não temos neste momento, sabemos alguma coisa, mas é muito pouco em termos de integração de como é que as células comunicam umas com as outras. Sabemos que elas comunicam fisicamente, sabemos que elas comunicam secretomicamente, elas produzem muitas substâncias, porque as outras células têm receptores e em resposta a essa ativação dos receptores, essas células, outro grupo de células vão produzir substâncias e vão conectar com as outras, mas de facto é uma complexidade absolutamente brutal. E é por isso que eu acho que a neurociência, como estamos aqui a discutir, é altamente interdisciplinar e só pode ser resolvido estes problemas conceptuais, de facto, com verdadeira interdisciplinaridade. Quando nós nos podemos sentar nas aulas de física, aqui do departamento de física ao lado, nós vamos sentar nas aulas de química, nas aulas de medicina e de facto, percebermos verdadeiramente e sermos interdisciplinares para podermos ter um ataque conceptual ao problema do processamento de informação onde o cérebro. Obrigada. Não sei se temos mais alguma questão que queiram colocar. Pronto, se não tivermos, eu vou passar a colocar. Temos aqui algumas questões, mas eu começo pela colega, pela Teresa. E é uma questão que está relacionada com este mecanismo de recompensa e não tanto o álcool, mas hoje muitos jovens, em particular, que estão muito suscetíveis às redes sociais. E surge esta questão: os mecanismos são semelhantes aos, por exemplo, que de abuso, porque este mecanismo de recompensa é a base da. Será que nos pode esclarecer? Não só o mecanismo de recompensa é de facto o mesmo, como existe hoje, atualmente na adolescência, um problema grave de dependências que chamamos de dependência do ecrã, que abrange vários tipos de ecrãs, mas vai das redes sociais às séries da Netflix, mas de facto este é um problema que cada vez vai crescendo mais. Há uma diferença, os circuitos que são ativados são os mesmos, mas há uma diferença importante, que é uma substância química que age sobre um sistema, modifica esse sistema de uma forma mais permanente e mais profunda do que um comportamento, que é o caso do ecrã. E, portanto, também a reversão é mais fácil nas dependências comportamentais, embora, por exemplo, a do jogo seja bastante complicada, não? Do que as que têm como base algo que é uma substância química, não? Portanto, é mais fácil fazer essa reversão. Claro que dentro das substâncias químicas também temos um leque muito diferente de substâncias com potências muito diferentes. Mas os mecanismos envolvidos, as áreas que são recrutadas à medida que se vai formando a dependência e o conceito de dependência é exatamente o mesmo. É a mesma coisa. Portanto, e por vezes as pessoas não têm essa percepção Não, que, verdade. do ponto de vista Ainda há mecanístico, que é a mesma coisa. que é a mesma coisa. Nós temos aqui mais questões, mas Olga, talvez. Pois é que nós hoje Sabemos muito discutimos tempo. bastante, eu não quis interromper porque estavam a ser tão interessantes as apresentações que deixei-vos falar. Vergonha. Não é vergonha nenhuma, foi super interessante. E então, se calhar íamos ficar então por aqui, não é? Vamos encerrar, sem deixar de agradecer principalmente aos dois palestrantes, que foram umas apresentações fantásticas, a quem está em casa e a quem está aqui presente, e ao Daniel, que hoje não foi a Ana, mas foi o Daniel que nos vai ajudar na parte técnica das nossas biologias ao fim da tarde. Talvez se nos quiserem mandar algumas das questões, nós, Ah, no se princípio, podemos juntar responder. disso, pois, exatamente, pronto. Está bem.
estão disponíveis os nossos dois palestrantes para responder a questões que vocês queiram levantar e propor. Está bem? Foi o certificado? Um problema com o certificado. Ó Daniel, será que pode... Um problema com o certificado. Pronto, ok. De qualquer forma, para quem nos está aqui a seguir, eu estava a colocar no chat, mas se de facto tiverem algum problema, peço que nos contactem através do e-mail da Biologia ao fim da tarde. Hoje tivemos aqui um pequeno percalço antes do início da sessão, portanto, qualquer questão, por favor, contacte-nos através do e-mail da Biologia ao fim da tarde, está bem? Pronto, e então a todos muito boa tarde.